que Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus, é o Filho único. Tem coisas que não tem resposta e não foi revelada para nós, seres humanos. Aquilo que Deus quis revelar para nós está totalmente nas concordâncias bíblicas. Você poderia me perguntar assim: da onde veio Deus? É coisa que nós não temos explicação, mas nós simplesmente aceitamos. Nós poderíamos pensar assim: se Deus ele tem um filho, é óbvio que também ele tem uma esposa. Mas são coisas que não foram reveladas para nós. Aquilo que Deus revelou para nós, nós porém aceitamos e recebemos sobre a nossa vida. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos, por causa de uma obra, que essa obra foi chamada uma obra de salvação, uma obra de redenção de Deus sobre a nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia, ela vem nos falando assim, no livro de Isaías 42, versículo 8, que o Senhor Deus disse para o profeta Isaías em revelação: olha, o Senhor é o meu nome, e a minha glória a outro eu não darei, e nem os meus louvores a imagem de escultura. O que nós entendemos pelo o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus? Nós sabemos que as irmãs, os irmãos que estão aqui, foram formados pelo poder de Deus e pela glória de Deus. O Deus que nós estamos adorando nessa noite, ele não está pregado em uma figura, em uma parede. O Deus que nós estamos vivendo e reverenciando nessa noite é um Deus que não está em nenhuma imagem, porque ele é um Deus todo poderoso e ele está em espírito no nosso meio. Aqui nessa noite eu quero dizer para você: se você vê alguém falar em mistério, se você vê alguém fazer gesticulações com qualquer parte do corpo, você não se escandaliza, porque isso é um sinal da presença notória de Deus aqui no nosso meio e através da inspiração do Espírito de Deus. A Bíblia, ela vem nos falando que existe três glórias de Deus. Existe a glória Shekinah, e existe a glória Kabote e a glória Doxar. A glória Shekinah, que é a primeira glória, é chamado a glória visível de Deus, a glória que Deus opera nitidamente aos olhos do homem. Você pode ver que esta glória é aquilo que Deus operava aos olhos patentes dos homens. Você pode ver que no tempo de Israel, Deus operava milagres aos olhos nítidos dos homens, que era chamado a glória Shekinah. Você pode ver que Deus, ele feriu os primogênitos no Egito e o povo enxergaram pelos próprios olhos. Você pode ver que Deus converteu as águas em sangue como um sinal para Faraó, que Deus queria que ele libertava o seu povo. Então a Bíblia diz que Deus fez aos olhos patentes dos homens, as pálpebras, as pupilas dos homens, elas contemplaram a Shekinah de Deus. Você pode ver que Deus abriu o mar vermelho e eles contemplaram essa glória. Você pode ver que naquela época o povo foram libertos do Egito, e você pode ver que quando chegaram no deserto, eles não sabiam para onde ir, porque se você chegar no deserto, você vai olhar para o oriente, para o ocidente, você só vai ver areia, e de dia é um sol escaldante, e de noite é um frio insuportável. Então você pode ver que o povo se perguntava: para onde nós iremos? Para qual direção nós temaremos? Então Deus, pelo seu poder, da sua glória, da sua Shekinah, Deus enviou o GPS da época. E qual foi o GPS de Deus? Deus falou para Moisés: olha, Moisés, leva esse povo à terra prometida. E Moisés, ele disse: mas como eu vou levar, Senhor?
Senhor, eu não sei em que direção tomar. Então Deus olhou para ele e disse: olha, eu vou colocar uma nuvem de dia, para que a nuvem ela cobre vocês do sol escaldante do deserto, e vocês acompanhem a nuvem. Para onde a nuvem for, vocês seguem ela, porque ela se conduzirá ao caminho certo da terra prometida. E quando chegava de noite, o povo, porém, eles iam caminhando em meio ao deserto de noite, e eles paravam então para descansar. Então o frio era tremendo no deserto. Então Deus enviou uma coluna de fogo, e aonde o povo ia, a coluna de fogo estava presente, apatente aos olhos dos homens. Sabe o que é isso? É a glória visível de Deus no meio do seu povo, é a glória do Senhor no meio do seu povo. Aleluia. Então você pode ver que na dispensação de Deus, ele não permitiria murmurações. Por quê? Porque são 3 dispensações: a dispensação de Deus, que foi no tempo da lei; a dispensação de Jesus, que foi no seu ministério terreno; e estamos vivendo a última dispensação, que é chamado a dispensação do Espírito de Deus, que é chamado o Evangelho da Graça. Aquele que não for salvo nesta época em que estamos vivendo, ele encontrará para o futuro dificuldades para se salvar. O tempo é agora. Então você pode ver que na Shekinah de Deus, a Bíblia diz, quando o povo começava a murmurar no deserto, Deus abria a terra e engoliu mais de 3.000 pessoas em uma pancada só. Por quê? Porque Deus não tinha piedade, Deus não tinha tolerância. Por quê? Porque Deus revelava a glória dele real no meio do povo. Então Deus não permitiria a murmuração, Deus não permitiria a blasfêmia, porque a glória dele era real, era notória, era patente aos olhos dos homens. Agora nós podemos presenciar uma glória que Deus ele não divide com ninguém. É chamado a glória capote. É uma glória que Deus ele não divide com ninguém. Deus ele não divide com homem nenhum essa glória. Você pode observar que ele disse para Isaías: o Senhor é o meu nome, e os meus louvores eu não darei a imagem de escultura, e também a minha glória não darei a imagem de escultura. O que Deus estava querendo dizer? Que Deus não deixa se escarnecer, Deus não se deixa zombar. É chamado a glória capote, a glória que Deus não divide com homem nenhum. Você pode observar que John Lennon, ele chegou e disse assim: Jesus é um homem bom, mas as suas doutrinas são fracas. Os Beatles serão mais famosos do que Jesus Cristo. Então veio um fã de John Lennon e deu 5 tiros no seu peito, acabou-se os Beatles, e hoje, até hoje, permanece a doutrina de Jesus Cristo. É uma glória que ele não divide com homem nenhum. Aí você pode observar Cazuza no show do Canecão, ele acendeu um cigarro de maconha e jogou a fumaça para o alto. Ele disse assim: se Deus existe, então essa fumaça é para ele. Aí você pode observar que Cazuza, ele morreu do vírus da HIV. Ele foi para os Estados Unidos vender até mesmo os seus discos de platina e de ouro para se salvar da doença. Mas segundo a medicina, quando ele morreu, até os ossos dele tinham HIV. Foi-se embora Cazuza. Você pode ver que num determinado dia, no ano de 2005, em Campinas, uma moça estava se preparando para ir para uma festa, e a sua mãe, preocupada, com o coração turbado, encostou um carro cheio de amigos. Então a mãe olhou para aquela moça. Quando ela partiu para dentro daquele carro, a mãe gritou: filha, vai com Deus. Então ela virou para trás e disse: mãe, só se ele for no porta-mala, porque aqui o carro está cheio. Então quando ela estava no trajeto, a mãe recebeu uma ligação depois de 1 hora que a filha tinha sofrido um acidente. Então quando a perícia chegou no local do acidente, olhou para o carro estava irreconhecível. O que ficou intacto? Somente o porta-mala do carro. Deus é Deus que não deixa se jogar, Deus é Deus que não deixa se enganar, Deus não deixa se esclarecer. Aleluia. Você pode e a glória dele se faz presente no nosso meio. Aleluia. A glória dele se faz presente aqui no nosso meio. A glória dele se faz presente aqui no nosso meio. Receba o poder de Deus agora.
Aleluias. Você pode ver que foi feita uma pergunta. Foi feita uma pergunta para o construtor do Titanic. E perguntou, o repórter lhe perguntou: o que você tem a me dizer da estrutura do seu navio? Ele, ironicamente, ele disse: o meu navio foi projetado para enfrentar todo tipo de tempestade no mar. Aleluia. E nem Deus poderá afundá-lo. Todo mundo conhece a história, que foi o maior náufrago da história. Titanic se afundou, acabou-se a glória do homem. Fizeram 150 tentativas para resgatar o Titanic e nenhuma delas deu certo, porque Deus não deixa se escarnecer. É glória que Ele não divide com ninguém. É glória que a morte Deus não divide com ninguém. Quantos está sentindo aqui essa presença dele? Quantos está sentindo a presença de Jesus aqui no nosso meio? Aleluia! A presença dele está aqui no nosso meio. Ao Rei da Glória, ao Rei da Glória. Agora tem uma glória, que é a glória que Deus divide com o homem. Ela é chamada a glória doxar. É a glória que Deus divide com o homem. A glória que Deus divide com o homem. É a glória que Deus dividiu com a gente. Olhe bem, o que glória é essa? Deus chegou para Abraão e disse assim: olha para você ver os paradoxos bíblicos. Abraão, eu conheço muitos homens, mas você eu chamo de meu amigo. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, eu falo com muitos homens, mas com você eu falo face a face. É a glória doxa, a glória que Deus divide com o homem. Deus chegou para Davi e disse: Davi, eu conheço o coração de muitos homens, mas você eu chamo de segundo o meu coração. Deus chegou para Daniel e disse: Daniel, eu amo muitos homens, mas você, Daniel, é muito amado meu. Aleluia. É a glória que Deus ele divide com o homem. É a glória que Deus compartilha com o seu povo. Aleluia. Agora olhe bem. Qual foi a maior glória que Deus ele dividiu conosco? Qual foi a maior glória? Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, único, para morrer por nós. Para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É a glória que Deus ele dividiu com o homem. Olhe bem para mim aqui. Eu vou encerrar a mensagem, mas olhe bem para mim. Deus chegou para Abraão. Abraão é o patriarca das nações. Que Deus falou que dele ia fazer dele uma grande nação. Só que a mulher de Abraão era estéril, que era Sara. Ela não poderia ter um filho, porque tinha a madre fechada. E como Abraão poderia ser os pais das nações, se a mulher dele não podia ter filho? Olha os paradoxos bíblicos, como Deus fala com o homem. Deus falou o quê? Olhe bem para mim aqui. Deus, irmãos, Jesus, por que Jesus ele veio? Olhe bem, a Bíblia diz
que a primeira promessa que Deus fez na Bíblia, qual foi? Qual foi a primeira? Que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente. Quando Deus ele fez essa promessa, depois da queda do homem, Deus fez a primeira promessa: da semente da mulher vai nascer um. E para quem Deus fez essa promessa? Para Satanás. Para Satanás. Da semente da mulher vai nascer um, que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então, irmão, olhe bem, raciocina comigo. Deus fez a promessa para Satanás. Satanás, então, ele sabendo dessa promessa, ele olhou e falou: da semente da mulher vai nascer um que vai me vencer. Então, de Adão e Eva vieram quem? Os filhos. E os filhos, o tema central da Bíblia era Caim e Abel. Então nasceu Caim, nasceu Abel. Abel, ele cuidou da área da pecuária, cuidador de ovelhas. Caim cuidou da área da agricultura, ele plantava e colhia do fruto da terra. Um determinado dia Deus chegou e falou assim para Abel: olha, Abel, eu quero o melhor do seu sacrifício. Deus chegou para Caim e falou assim: ó, eu quero da melhor da sua oferta. Você, Abel, vai trazer da melhor das ovelhas, e você, Caim, vai trazer do melhor do fruto da terra. E aquela oferta que for melhor, eu vou aceitá-la para mim. Então a Bíblia diz que Abel trouxe a sua oferta, e também Caim trouxe a sua oferta. Então a Bíblia diz que Deus, ele aceitou a oferta de quem? De Abel, e rejeitou a oferta de Caim. Quando Deus ele aceitou a oferta de Abel, o que aconteceu? Satanás. Tem pessoa que fala assim: Satanás está debaixo do meu pé. Ó, aprenda uma coisa: ele é astuto, ele sonda a nossa vida. Aleluia. Satanás ele estava observando a vida de Abel, de Caim, e atento à primeira promessa que Deus fez, que era que da semente da mulher ia nascer um. Aí quando ele viu que Deus aceitou o sacrifício de Abel, ele se desesperou. Ele acredita na promessa mais do que muitos crentes. Você sabia disso? Aleluia, sabia disso, irmãos? Ele acredita na promessa mais do que muitos crentes, porque ele sabe que Deus cumpre. É verdade. Então quando ele viu que Deus aceitou a promessa de Abel, ele se desesperou. Ele falou: então é Abel que vai me vencer, porque Deus recebeu o sacrifício dele. Eu tenho que arrumar um jeito de matá-lo e de exterminá-lo. Então imediatamente ele jogou um sentimento de inveja no coração de Caim, que Caim convidou Abel para ir para o campo, pegou um porrete, golpeou a cabeça do seu irmão e matou Abel. Então Satanás olhou e disse: Abel não vai ser o que vai me vencer, porque Abel está morto. Caim também não vai me vencer, porque Caim é um assassino. O assassino não pode me vencer e esmagar minha cabeça. Então você começa a compreender a Bíblia Sagrada, que nós estamos em uma grande batalha aqui na terra. Você pode ver que Deus levantou Abraão. Ele disse: Abraão não é, porque Abraão foi idolatra na terra do Egito. Abraão não vai ser o que vai me vencer. Deus levantou Moisés. Ele disse: Moisés não é, porque Moisés matou o egípcio. Ele não pode me vencer. Você pode ver que Deus foi levantando reis, Deus levantou profeta, Deus levantou juízes, e Satanás foi investindo para derrubar. Porque Deus levantou Davi, Davi caiu. Deus levantou Sansão, Sansão também falhou. Deus levantou Salomão, Salomão também falhou. E você pode ver que houve uma perseguição no decorrer da história sobre a vida de todos os profetas. Por quê? Porque Satanás tinha guardado no seu coração que da semente da mulher ia nascer um que ia vencer ele. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Agora você raciocina comigo aqui agora. Raciocina comigo. Deus ele prometeu que ele deu seu filho unigênito para morrer por nós. Olhe bem aqui. Abra um parênteses. Ele perseguiu todos os profetas, juízes e reis, porque ele tinha medo de cumprir a promessa que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar sua cabeça. Então, você pode observar qual é a promessa hoje que tem sobre a vida da igreja que Satanás está lutando.
Qual é a promessa? Salvação. A vinda de Jesus. Aleluia, Jesus. A vinda de Jesus. Satanás, ele sabe muito bem que para aqueles que aceitaram Jesus e temem a Jesus, tem uma grande promessa sobre a vida da igreja. Essa promessa, ela é promessa eterna, promessa de glória, promessa de um céu de poder e de glória sobre a vida da igreja. É por isso que ele luta com a irmã, é por isso que ele luta com o irmão, é por isso que ele luta com o seu filho. Mas em nome de Jesus Cristo, nós temos o poder para vencê-lo. É o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que é sobre todos os homens. Olha o paradoxo de Deus agora para você entender. Você que é mãe, você que é pai. Deus falou: eu tenho meu filho unigênito porque eu amei o mundo. Deus chegou para Abraão, irmão Emerson, e deu um filho para ele. O filho se chamou Isaac, que quer dizer piso. Isaac abriu a madre da sua mulher, e Sara era velha, era avançada a idade. Ele teve um filho, Abraão. Só que quando o filho de Abraão estava já grande, aleluia, entendido, Isaac, Deus chegou para Abraão. Lá atrás tinha feito a promessa que dele ia fazer uma grande nação. Mas lá na frente, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu único filho, a quem você ama, leva ele para uma terra que eu vou te mostrar, ao Monte Moriá, Glória, meu Deus. e oferece ele em sacrifício a mim. O que Abraão ia oferecer em sacrifício? Ia pegar Isaac, colocar sobre um altar, ia deitar Isaac ali. Todo mundo que lê a Bíblia sabe. Ele pegou o cutelo para tirar a vida de Isaac. Abraão, o interessante da Bíblia, que em momento nenhum você vê Abraão indagar a Deus. Aleluia. Dizer assim: mas Senhor, como que eu vou ser um pai das nações, se o Senhor está mandando eu matar o meu único filho, a quem eu amo? Como que eu vou ser pai das nações? Como que a minha descendência vai aumentar se eu matar o meu filho? Você não vê Abraão falar isso. Aleluia, Jesus. Ele poderia muito bem indagar a Deus. Glória, meu Deus. Aleluia. Abraão ficou calado, só na ordem de Deus. Agora entenda só, irmão, os paradoxos de Deus. Deus estava mostrando para Abraão que um dia ele teria que fazer aquilo que ele estava ordenando para Abraão fazer, que era entregar o seu filho em sacrifício vivo. Glória, meu Deus Deus. estava mostrando para Abraão. Aleluia. Agora eu te pergunto: